Hoje eu venho aqui mais uma vez conversar com você sobre sarcopenia. Eu falo mais uma vez porque eu tenho uma série de vídeos aqui no YouTube e no Instagram falando sobre esse tema. Vídeos, inclusive, postados recentemente, de um mês atrás, 15 dias, uma semana atrás. Então eu vou evitar falar conceitos básicos aqui da sarcopenia, porque eu vou partir do princípio de que você já sabe algumas coisas básicas sobre esse tema, como por exemplo, a sarcopenia não é apenas a perda da massa muscular. Porque quando a gente fala em sarcopenia, todo mundo pensa na perda da massa muscular, mas você já deve saber, se você viu os vídeos, que a sarcopenia não é composta apenas pela perda da massa muscular, mas também da força e do desempenho funcional, a depender da fase da sarcopenia em que você se encontra. A sarcopenia, ela não acomete apenas idosos, embora a população idosa é a população mais acometida pela sarcopenia, mas a sarcopenia não é exclusividade dos idosos. Tem uma série de doenças crônicas e de condições de saúde em que aumenta-se a chance do desenvolvimento da sarcopenia, como doenças cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca, a diabetes do tipo 2, o câncer, o HIV, a obesidade, e aí você tem um quadro de obesidade sarcopênica, dentre outras doenças crônicas. O internamento prolongado, o acamamento prolongado também aumenta as chances do desenvolvimento da sarcopenia. E ao contrário do que muita gente pensa, a sarcopenia não é uma bobagem. Não é um quadro clínico que não se deve dar importância. As pessoas subestimam muito os efeitos da sarcopenia. E pessoas que têm sarcopenia, não exclusivamente os idosos, mas também pessoas jovens, pessoas de meia idade também podem ter sarcopenia. Mas vamos pensar aqui nos idosos, porque o tema de hoje é sarcopenia e idosos, tá? Treinamento resistido, sarcopenia e idosos. Idosos que têm sarcopenia, para você ver que uma coisa não é simplesmente um quadro relacionado ao envelhecimento, não é uma coisa que a gente possa subestimar. Idosos que têm sarcopenia têm mais chances de quedas, fraturas associadas a essas quedas. Essas fraturas podem acontecer no rádio distal, aqui nessa porçãozinha do punho, em vértebras, ou seja, na coluna, no quadril, no colo do fêmur. E a depender da gravidade dessa fratura, esse idoso pode ficar acamado por tempo muito prolongado, que aumenta as chances de mortalidade nesse idoso. Além das chances de quedas e fraturas, idosos com sarcopenia são internados com mais frequência e permanecem internados por um tempo mais prolongado quando a gente compara com idosos que não têm sarcopenia. E ter sarcopenia por si só aumenta as chances de mortalidade precoce nos idosos. Logo, idosos sarcopênicos têm chances maiores de morrer mais cedo do que aquele idoso que não tem sarcopenia. Se a gente for pensar apenas na sarcopenia, se a gente for analisar apenas o quadro sarcopênico, se eu pego um idoso que não tem sarcopenia e um idoso que tem sarcopenia, aquele idoso que não é sarcopênico tende a viver mais do que o sarcopênico. Isso se a gente for analisar apenas a sarcopenia. Então, utilizar intervenções para combater a sarcopenia é extremamente interessante. O melhor dos mundos aqui seria a prevenção, ou seja, eu vou fazer intervenções para prevenir a sarcopenia. Eu não tenho a sarcopenia e já vou fazer intervenções para preveni-la. Mas não é sempre isso que acontece. Muitas vezes o idoso desenvolve a sarcopenia. Tem como combater? É claro que tem. Uma das formas de combater a sarcopenia, uma das intervenções, inclusive uma intervenção efetiva, que tem respaldo na literatura científica, é o treinamento resistido. Você conhece popularmente como musculação. A musculação ela é efetiva no tratamento da sarcopenia porque ela aumenta a massa muscular, a força e o desempenho funcional. No entanto, quando nós falamos em musculação e sarcopenia, a literatura é contraditória. O que significa? Significa que alguns estudos demonstram que o treinamento resistido nos idosos sarcopênicos aumenta a massa muscular, força e desempenho funcional. No entanto, nós temos estudos mostrando que houve aumento apenas na massa muscular e na força, mas não no desempenho funcional. Outros estudos mostram aumentos na força e no desempenho funcional, que geralmente é avaliado através do teste de caminhada de 6 minutos, que mede a velocidade de caminhada de 6 minutos, e do teste de sentar e se levantar da cadeira. Geralmente a capacidade funcional é avaliada dessa maneira nos idosos. Então, alguns estudos demonstram que há aumento na força e no desempenho funcional, mas não na massa muscular. A literatura é contraditória porque a depender do estudo, a depender de como esse estudo foi montado, da população que foi colocada ali, ou seja, se é idoso, quanto tempo esse idoso tem sarcopenia, a quantidade de idosos, a idade desses idosos, o tipo de protocolo de treinamento, o tratamento estatístico, a depender de todos esses fatores, os resultados podem apontar para um lado ou para outro, inclusive o tempo de intervenção dos protocolos de treinamento. Uma coisa é você intervir com treinamento resistido por 6 semanas, que dá 1 mês e meio. Outra coisa é você intervir por 2 anos. Então, a depender de todos esses fatores, os resultados podem apontar para cá ou para cá, melhorar tal fator e outro não, e assim por diante. Mas a literatura científica, ela é consistente no que diz respeito ao efeito da musculação no tratamento da sarcopenia. E a literatura científica demonstra que o treinamento resistido é efetivo.
no combate à sarcopenia. E o estudo que eu trago para vocês hoje, ele foi publicado por pesquisadores chineses no ano de 2024, portanto no ano retrasado. Esse estudo foi uma revisão sistemática com meta-análise, vou colocar aqui para você ver, foi publicado numa revista específica na área de enfermagem geriátrica, portanto é uma revista específica na área do envelhecimento, e aí eles pegaram 3 estudos que investigaram os efeitos do treinamento resistido na massa muscular, no desempenho funcional, no equilíbrio, na densidade mineral óssea e força muscular em idosos sarcopênicos. Deixa eu comentar, antes de eu prosseguir com esse estudo, deixa eu comentar sobre um ponto que eu não comentei lá no comecinho do vídeo. Por que esses pesquisadores inseriram a densidade mineral óssea aqui nesses idosos sarcopênicos? Em primeiro lugar, o treinamento resistido consegue aumentar a densidade mineral óssea. Resumindo e simplificando para você aqui, o treinamento resistido consegue deixar seus ossos mais fortes, inclusive dos idosos. Por quê? Preste atenção aqui, existem 3 células, basicamente 3 células que compõem o teu osso. Nós temos os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, tá? Os osteoblastos, eles aumentam a massa óssea, eles fabricam massa óssea, fabricam osso. Os osteócitos, eles são como se fossem os osteoblastos maduros. A função básica deles é manter a massa óssea, é manter aquilo que é sintetizado pelos osteoblastos. E os osteoclastos, eles removem o osso. Então você tem uma atividade constante de formação óssea e remoção óssea, formação óssea e remoção óssea. Alguns quadros clínicos, como a osteoporose ou a própria sarcopenia, aumentam muito a atividade dos osteoclastos, ou seja, você aumenta muito a atividade de remoção óssea e diminui a atividade dos osteoblastos. Então você fabrica menos osso e remove mais osso. Isso deixa os teus ossos mais frágeis. Por sua vez, intervenções como treinamento resistido, dentre outras intervenções, como por exemplo intervenções nutricionais, como aumento na ingestão de cálcio e de vitamina D, aumentam a atividade dos osteoblastos e diminui a atividade dos osteoclastos, ou seja, você diminui a reabsorção óssea e aumenta a formação óssea, deixando os seus ossos mais fortes e prevenindo, portanto, fraturas associadas à osteoporose, associadas a quedas devido à sarcopenia, dentre outros fatores associados a quedas, que são muitos. Então esses pesquisadores colocaram ali densidade mineral óssea porque é comum idosos com sarcopenia terem uma densidade mineral óssea mais baixa. E como você vai colocar o treinamento resistido? Nós sabemos que o treinamento resistido aumenta a densidade mineral óssea. Aumentar a densidade mineral óssea num idoso sarcopênico é muito importante porque você previne fraturas associadas a possíveis quedas devido à fraqueza ocasionada pela sarcopenia. Tudo bem? Conseguiu acompanhar a linha de raciocínio, né? Então vamos lá, juntando esses 3 estudos, dava um total de 2.080 idosos com sarcopenia que foram submetidos a diferentes tempos de intervenções, a depender do estudo. E esses tempos de intervenções variaram entre 3 meses até 2 anos. Então você observa que tem estudos relativamente curtos aí, como 3 meses apenas, e estudos com uma duração muito legal, 2 anos de intervenção. Isso é muito difícil nos estudos relacionados a exercício físico. E o que esses pesquisadores chineses observaram? Presta atenção nos resultados. Eles não observaram aumentos na massa muscular, nem aumentos no desempenho do teste de caminhada, portanto não houve aumentos no desempenho funcional, não houve aumentos no equilíbrio e muito menos na densidade mineral óssea. Por um outro lado, houve aumentos significativos na força muscular, que foi avaliada através de 2 formas: a força do aperto de mão e a força dos membros inferiores. Então, houve aumentos na força muscular do aperto de mão e dos membros inferiores. No entanto, todos os outros parâmetros, densidade mineral óssea, equilíbrio, capacidade funcional e massa muscular, não aumentaram. Então vamos lá para os comentários, né? Bem, não desanime com esses resultados, porque você poderia pensar assim, então o treinamento resistido não adiantou de nada, porque só aumentou a força muscular. A densidade mineral óssea não aumentou, a massa muscular não aumentou, o desempenho funcional não aumentou, o equilíbrio não aumentou. Por incrível que pareça, isso está de acordo com a literatura científica. Lembra do que eu falei lá no início do vídeo? Alguns estudos demonstram aumentos na força muscular, mas não na massa muscular. Outros demonstram aumentos na massa muscular, mas não na força. Então isso está de acordo com a literatura científica. E um outro ponto é que, como teve 3 estudos e com durações diferentes, tiveram estudos com curta duração, como 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas também tiveram estudos com intervenções relativamente prolongadas, como 1 ano, 2 anos. O que é que acontece? Como foi uma meta-análise, esses estudos de curta duração, quando foram misturados com todos os estudos, inclusive os de longa duração, e colocou lá no gráfico Forest Plot, lá da meta-análise, o resultado não mostrou significância, o que significa que os estudos curtos podem ter influenciado o resultado final quando se mistura todos os estudos.
um ponto importante em relação à densidade mineral óssea. Não é que o treinamento resistido, não é que a musculação é ineficiente em aumentar a densidade mineral óssea e deixar teus ossos mais fortes. O problema é que a maioria desses idosos sarcopênicos não tinham baixa densidade mineral óssea. E nós sabemos na área da saúde que quando um determinado parâmetro de saúde está com os níveis normais, ou seja, está dentro da normalidade, não tem como você modificar. Não tem como você modificar a pressão arterial, ou seja, regular a pressão arterial de uma pessoa que é normotensa, de uma pessoa que está com a pressão arterial normal. Não tem como você modificar a glicemia de uma pessoa que tem a glicemia dentro dos padrões de normalidade. A mesma coisa é a massa óssea, é a densidade mineral óssea. Não tem como você aumentar mais a densidade mineral óssea de um idoso que já está com a densidade mineral óssea dentro dos padrões de normalidade. Por isso que provavelmente não se viu efeitos na densidade mineral óssea. E um outro ponto que tem que ser analisado aqui em relação aos protocolos de treinamento. A depender do protocolo de treinamento, ou seja, a depender de como esses idosos treinaram, os resultados podem ser mais lentos ou mais rápidos. Os resultados podem aparecer ou não, podem aparecer para determinados parâmetros ou não. Mas o fato é que houve aumentos significativos na força muscular e isso é extremamente importante quando nós falamos em idosos sarcopênicos. Porque se você pega um idoso sarcopênico, você submete a uma intervenção como treinamento resistido, musculação, e esse idoso aumenta a força dos membros superiores com a força do aperto de mão, que na verdade é um indicador de que houve aumento na força muscular do corpo todo. Se você coloca esse idoso para fazer musculação e esse idoso aumentou a força muscular dos membros inferiores, que é extremamente importante para idosos sarcopênicos, você previne quedas, que é um problema de saúde pública em idosos, principalmente quando nós falamos em idosos sarcopênicos. Você previne fraturas devido a essas quedas. Você previne acamamento devido a fraturas no quadril e no colo do fêmur. Você previne uma mortalidade devido ao acamamento prolongado no idoso que teve fratura no colo do fêmur e no quadril. Você previne uma maior frequência de internamento e uma maior duração de internamento. E você previne mortalidade precoce nesses idosos sarcopênicos. É por isso que o treino de força, que o treino resistido, que a musculação é extremamente importante para idosos sarcopênicos. Se houver aumento na massa muscular, força e desempenho funcional, ótimo, maravilha. Mas se só houver aumento na força muscular, isso já é um baita ganho. Isso já é um ganho muito importante. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.